Bom, gente, então, dando sequência aí, eu queria explicar um pouco agora o passo a passo da filosofia do Barsi de forma reduzida. Evidentemente, cada etapa disso daqui dá para fazer um vídeo aprofundando pra caramba, mas assim, eu queria explicar em linhas gerais, porque posteriormente fica mais fácil de entender o todo. Então, assim, a primeira coisa que se faz é você ter um emprego que te pague um valor, pelo menos, sei lá, uns 4, 5 mil reais, que te sobra um dinheiro no final do mês para você investir, né? Se você não tem um emprego que te pague, que te dê uma sobra de dinheiro, estude mais, se qualifique para você ter uma remuneração melhor, né? Ou empreenda, enfim, tem que ter uma sobra de dinheiro para você poder investir em alguma coisa, né? E a partir disso, daí você vai fazer uma reserva com esse dinheiro que vai sobrando, por uns 6 a 12 meses, que geralmente o povo da internet diz que é a melhor forma. Isso é muito pessoal, na minha opinião, né? Então, faz uma reserva e deixa no CDB de liquidez diária de um banco grande, tipo esses AAA, tipo Itaú, Bradesco, etc., que o risco de quebrar é praticamente 0,001%, não vai quebrar. O país tem que estar inteiro quebrado para quebrar esses níveis de banco. Então, deixa lá, uma liquidez, paga lá cento e poucos por cento ali. Acho que o meu tá, não lembro quanto que tá agora, mas no do BTG que eu tenho ali dá sempre 2,5, acho que ele liquidez diária, coisa assim. Mas ou sempre ele oscila. Mas é só para manter o dinheiro lá e não, a inflação não deteriorar, né? E tendo essa reserva para você ficar tranquilo, eu, por exemplo, uso o BTG e uso o Bradesco, né, para fazer as minhas operações e tal. Você vai aplicar todo santo mês uma parte dos ganhos, né, nas empresas em comprando ações. Então, o Barsi sugere que se compre sempre das empresas best, né? Eu misturo um pouco com a teoria do livro para os outros, e às vezes compro e faço um swing trade com pouca parte do dinheiro em outras empresas assim cíclicas, mas vamos focar na metodologia do Barsi, que só que eu acho que para o começo é o principal. Você pega e aplica o grosso do dinheiro em empresas que sejam setores o best é bancos, energia, saneamento, seguros, e telecom. Eu não gosto de aplicar em telecom, tem a Vivo, que eu vendi e tal, ganhei lucro em cima e vendi, porque eu acho que com a evolução agora dessas Starlink, do Elon Musk, coisa arada da internet no planeta inteiro por satélite, pode às vezes gerar disrupção, por exemplo, nesse setor, então eu prefiro ficar fora. Então, assim, o primeiro ponto é setores PMs, desse BEST, né, esse acrônimo que eles criaram, que estejam baratas. Então, como é que você calcula se a empresa está barata? Dá para você, para facilitar, assinar a plataforma lá do AGF, que dá o preço teto automático. Para não ficar muito longo esse vídeo aqui, eu posso explicar no outro vídeo de forma mais técnica como é que se calcula o preço. Mas assim, basicamente você pega ações que paguem até 6% geralmente de dividendos, uma média aí dos últimos 5, 6 anos, tem gente que calcula 10 anos, para você fazer um filtro, né? Além de, primeiro você filtra os setores, depois filtra as que estão pagando recorrentemente uma média de dividendos nesse valor, né? E daí você, a partir dessa média de dividendos, você vai calcular qual que é o preço máximo que você vai poder pagar para ter esse nível de dividendos nessas empresas. Então, a forma mais fácil você vai pagar lá, não lembro se é R$80, coisa assim, na plataforma, por mês, e ela te dá o preço teto mastigado das ações, é muito mais prático. Tem várias outras plataformas aí que também fazem precificação e tal, mas eu uso essa do AGF, que eles calculam com base nessa fórmula do estudo do Barsi, lá do Ações Garantem o Futuro. E daí, assim, basicamente você vai pegar essas empresas que pagam bons dividendos recorrentemente, né? Tem que estar pagando, né, todo ano, não pode ser um lucro pontual, isso é importante de você ver, porque às vezes tem um lucro, uma empresa que tem uma porrada, porque ela vendeu algum ativo, um pedaço dela, então não é só assim, você tem que estudar cada empresa especificamente, né, discutir com as pessoas lá no fórum que tem desse AGF, eu acho bom, também porque elas ponderam essa pergunta, por que tal empresa é boa, por que tal não é? Tem que ir vendo os vídeos, né, dessas casas de research também, para você entender. E daí você vai repetindo esse negócio conforme as empresas vão ficando baratas, com as oscilações da bolsa. Quando mais barato tá, mais você vai botando seu capital, porque elas vão gerando dividendos. Então, toda a empresa vai distribuindo dividendos, se você adotar essa estratégia de só comprar a empresa de dividendos, e você vai basicamente reinvestindo, sem tirar o dinheiro lá. O dinheiro que entrou na bolsa, esquece, não sai mais. Você vai botando dinheiro.
chega um ponto que os dividendos vão pagar os teus custos de vida, né? E daí você vai todo mês o que você faz? Pega um dia por mês, olha lá os teus dividendos, olha as ações da bolsa e compra de novo mais ações, até o ponto que você se torna independente financeiramente, né? Gerando esse efeito de bola de neve. E o mais importante na minha concepção é você gerar um nível de diversificação para você evitar o que eles chamam de risco da ruína. Então, vou explicar a minha ideia do que, como eu formei o meu patrimônio, eu acho que é a melhor forma de explicar o que é o risco da ruína, que eu corri várias vezes e poderia ter dado errado e eu ter ficado literalmente quebrado, né? Então, com o tempo que eu fui trabalhando no escritório da minha família, ali, na advocacia, eu tinha uma retirada mensal e eu ia investindo em imóveis, geralmente junto com meu pai ali, porque meu pai sempre acertou em imóveis. Só que, veja, eu poderia ter pegado parte desse dinheiro e investindo em algum imóvel e ter dado algum BO, né? Por exemplo, o meu maior ganho financeiro eu investi em área rural para o norte do país, numa região de Roraima lá, que era na época do Bolsonaro. Minha conta foi assim, eu investi enquanto o Bolsonaro está aqui, ainda valoriza um pouco e vendo ainda no governo dele. Se o Lula ganhar, retomam-se as invasões e coisa arada, tá longe, é ruim de cuidar. Então, vejam que se eu tivesse investido dinheiro na bolsa, todo esse dinheiro que fui aplicando, tem simuladores dentro do site da GF, eu ia ganhar bastante dinheiro também, mas com um risco muito menor do que o risco que eu fiz investindo em imóveis. Porque eu estaria pulverizando entre vários ativos e não dando um all-in toda santa hora em um imóvel diferente. Então, evitar o risco da ruína é isso, é você evitar aplicar todo o teu dinheiro em um só ativo. E por isso que eu acho legal da bolsa, porque você consegue, com pouco dinheiro, dinheiro pinga mesmo, diversificar em vários ativos. Então, isso foi, é duro porque a grande maioria das pessoas não tem informação financeira, né? Então, eu segui o que eu aprendi com a minha família, meu pai, até eu começar a estudar né, ver isso, orientar, enfim, ele, minha mãe, etc. A mudar um pouco a mentalidade para você ter, primeiro, mais liquidez, porque se você compra imóveis físicos, você não tem liquidez. É muito mais fácil comprar, por exemplo, sei lá, uma Klabin, que tem um rio de imóveis, você vai ter imóveis na propriedade por tabela, mas você tem um imóvel com finalidade já gerando receita, você não tem preocupações tributárias, não tem preocupações trabalhistas, isso tudo essas grandes empresas resolvem. Então, assim, eu acho que é muito mais inteligente, né, você fazer a aplicação na bolsa e uma vez por mês pega o teu aplicativo celular, vai lá, olha, né, acabou. Graças ao bom Deus eu não me ferrei, mas era um risco real para analisar friamente, assim, você sempre ficar dando 100% de investimento em um ativo específico, porque existem intempéries absurdas, né, que podem acontecer, enfim, dado a instabilidade jurídica mesmo que a gente vive no Brasil, é sempre bom evitar, e na bolsa a gente mitiga bastante esse risco, na minha concepção, né. Então, em síntese, seria isso, assim, essa estratégia do passo a passo, da filosofia do VARS, e dos pontos que eu acho importantes ali de comentar. Eu vou fazer agora, na sequência, outro vídeo, daí acho que comentando alguns outros pontos importantes que são recorrentes, assim, perguntas frequentes, assim, que eu me fazia, eu vejo que as pessoas fazem, vendo as lives, assim, do próprio AGF, que eu acho que é legal ressaltar, que fica mais didático para explicar, assim, essa questão financeira.